Prezados, sejam todos bem-vindos ao First South Florida Congress of Development. Eu me chamo Marina Coelho e irei conduzir a apresentação do trabalho intitulado como Covid-19, contágio entre jogadores de futebol do sexo masculino da cidade do Rio de Janeiro, Brasil. Os autores desse trabalho são Marcelo Moreno, doutor em Ciências da Universidade Federal da Paraíba, Marina de Lourdes Ribeiro Alves Coelho, estudante de Ciências Biológicas pela Universidade Federal da Paraíba, e Fernando Portela Câmara, doutor em Ciências da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Em dezembro de 2019, a China foi palco do surgimento de um novo coronavírus, que recebeu a denominação de SARS-CoV-2 no dia 11 de fevereiro de 2020, pelo Comitê Internacional de Taxonomia de Vírus, ICTV, sendo este o agente etiológico da Covid-19, responsável então pela atual pandemia de Covid-19. Essa é a primeira pandemia causada por um coronavírus nesse século, declarada então pela Organização Mundial de Saúde no dia 11 de março de 2020. O SARS-CoV-2 pertence ao gênero beta-coronavírus, e assim como outros representantes desse gênero, o SARS-CoV-2 é um vírus zoonótico e sua provável origem é proveniente de morcegos. À direita da nossa imagem, encontramos a representação do SARS-CoV-2, com as 4 principais proteínas codificadas pelo vírus: a proteína N, associada ao genoma viral, a proteína E, a proteína M e a proteína S, ou espícula glicoproteica S, responsável pela entrada do vírus na célula. Essas 3 últimas são associadas ao envelope viral. Apesar de ser um vírus envelopado, como a gente pode ver na imagem, exibe uma significativa resistência às condições ambientais, podendo permanecer ativo por um tempo maior nas superfícies, quando comparado a outros vírus respiratórios envelopados, como por exemplo o vírus da influenza. Estruturalmente, o SARS-CoV-2 possui uma forma arredondada, como podemos ver na representação, com as projeções longas das espículas glicoproteicas S, dando na microscopia eletrônica a aparência de uma coroa real, resultando assim no seu nome corona, que vem do latim, no qual significa coroa. Seu diâmetro está na faixa de 60 a 140 nanômetros. A sintomatologia da Covid-19 inclui tosse seca, febre, cansaço, perda de olfato e paladar, dores e desconfortos, entre outros sintomas que os pacientes que estão acometidos pela doença podem vir a se queixar. Nos casos mais graves, pode ocorrer o comprometimento das vias aéreas inferiores, causando assim a síndrome respiratória aguda grave, se fazendo então necessário o suporte respiratório. Apesar das hospitalizações serem mais frequentes nos idosos, a maioria dos infectados são os jovens, entre 20 e 49 anos. Entre esses, atletas profissionais, jovens e saudáveis, estão se mostrando suscetíveis à infecção pelo vírus, como registra-se nos clubes de futebol. Sendo assim, o objetivo principal desse trabalho é analisar os possíveis motivos de suscetibilidade ao vírus SARS-CoV-2 em atletas jovens e saudáveis, como uma contribuição para o controle epidemiológico da Covid-19. Todos os dados aqui mencionados foram retirados dos sites oficiais de cada time de futebol aqui representado, bem como o site oficial da Confederação Brasileira de Futebol, CBF, e do site Globo Esporte. Foram contabilizados, então, um total de 125 atletas com a idade de 25 anos e meio e com um desvio padrão de mais ou menos 5,1 nesses 4 clubes de futebol aqui analisados. No Vasco, encontramos um total de 32 atletas, no qual 26 se infectaram pelo vírus. No Flamengo, contabilizamos 31 atletas com 21 infectados. No Fluminense, contabilizamos 27 atletas com 26 infectados. E, no Botafogo, 35 atletas
com 9 infectados. Devemos registrar que em suas rotinas, esses jogadores praticam futebol como exercício físico, pelo qual exige uma alta capacidade cardiorrespiratória. Então, como podemos observar nesse gráfico, é perceptível que percentualmente a maior incidência de infecção pelo vírus se deu no clube do Fluminense, com 96,29% de todo o elenco infectado pelo vírus, seguido então pelo Vasco, com 81,25% dos atletas infectados, Flamengo, com 67,74% de infectados, e a menor porcentagem, portanto, foi encontrada no time do Botafogo, com 25,71% dos atletas infectados. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, contabilizou um total de 211,8 milhões de habitantes no Brasil no ano de 2020. Desses, 7,7 milhões de pessoas confirmaram para a doença, enquanto que dentro dos times de futebol aqui analisados, 65,6% de todo o elenco foi contaminado pelo vírus. Então, a média de casos por clube foi muito elevada. Os atletas passam a maior parte do seu tempo em seus respectivos clubes durante o período de competição. Estes, portanto, são centros de aglomerações, eventos favoráveis à transmissão do SARS-CoV-2, cuja característica epidemiológica é de propagação em clusters. O teste estatístico Q-quadrado mostrou que o índice de infecção entre os atletas competidores era altamente significante em relação à população geral, evidenciando altíssimo risco desta atividade durante a pandemia, aproximadamente 10 vezes maior. De acordo com esses dados aqui representados, concluímos que a aglomeração foi um fator preponderante na transmissão da Covid-19. Os clubes, por sua vez, tornaram-se centros superdisseminadores, não somente entre os que convivem em suas dependências, como também com os externos, pois os jogadores infectados circulam em seus ambientes familiares e sociais ao saírem então dos seus respectivos clubes de futebol, onde estava a possível aglomeração. Acrescente-se isso ao fato de atletas possivelmente serem mais suscetíveis à Covid-19, devido a uma eventual vulnerabilidade de ordem imunológica, bem como outras infecções respiratórias, devido à depleção de imunoglobulina A presente nas mucosas do trato respiratório e digestivo. Alguns estudos apontam que a prática extenuante de exercício físico leva a uma redução dos níveis de imunoglobulina A salivar, após um período de 3 a 72 horas de janela aberta, o que favorece principalmente infecções no trato respiratório superior, bem como infecções pelo vírus SARS-CoV-2. Desse modo, além do fator aglomeração mencionado, devemos acrescentar também uma eventual vulnerabilidade de ordem imunológica nesses atletas de alto rendimento. Apesar desses pontos aqui mencionados, não encontramos registros de hospitalizações ou mortes por formas graves da Covid-19 nos atletas, talvez porque, em sua maioria, os atletas de alto rendimento são jovens e saudáveis. Nesse trabalho, por exemplo, encontramos como a idade média dos jogadores 25 anos e meio. Curiosamente, a faixa que mais se infecta pelo vírus SARS-CoV-2 está entre os jovens de 20 a 49 anos, que é justamente a idade que os atletas se encaixam. Mas a letalidade mais significativa pelo vírus está na faixa acima de 60 anos e na presença de 2 ou mais comorbidades cardiometabólicas. Sendo assim, do ponto de vista epidemiológico, apesar de não agravarem, esses atletas tornam-se inadvertidamente disseminadores eficientes ao circularem nos seus círculos sociais e familiares, particularmente se negligenciam as medidas de proteção, como, por exemplo, o uso de máscara, a higiene das mãos e o distanciamento social. Segue então as referências utilizadas para o presente trabalho. Agradecemos a todos pela atenção.